many macacos? Fish. Eat batata? Choose. Água, please. Oi, pessoal! Oi, gente. Hoje nós vamos falar de um tema que muita gente pergunta, né? Pelo fato da gente morar aqui nos Estados Unidos, que é como está sendo o bilinguismo com as crianças. Eu acho que o jeito que a gente cria os meninos é um pouco diferente nesse sentido. Porque, por exemplo, eu acho que você está tentando manter bastante o português. Tá. Você se esforça em falar português com ele em casa. Eu já tô meio preguiçosa, já não esforço tanto. Às vezes eu acho mais fácil dar alguns comandos pra ele em inglês, porque eu sei que ele já vai responder melhor. Então, talvez ele vá até melhor na escola por causa disso. Porque o Lucas, em casa, são raros os comandos que eu dou pra ele em inglês. Só na hora de comer, alguma coisa assim, tipo, sit down. Mas é bem raro mesmo. A professora falou na escola esses dias, ela acha engraçado que ele passa o dia inteiro conversando em português. Ah, é? Porque ele conversa muito agora, ele pega as coisas e ele fica conversando, falando, tipo, um monte de coisa da cabeça dele, assim. E ele faz muito isso na escola. Às vezes é português e às vezes é a língua que eles inventam, Às né? vezes Só a que como língua- ela não entende, ela acha que é português. Isso, porque ele tem a língua própria também, algumas coisas que ele fala assim, só ele entende. Mas ele tem uma coisa que eu acho bem interessante, que ele sabe diferenciar bem as duas línguas, assim. Ele sabe todos os animais, contar de 1 a 20, sabe as cores nas duas línguas. A gente faz muito esse jogo de palavras aqui em casa, a gente faz o som e ele tem que falar o nome do bicho, ou ele faz o som e a gente fala. Então, se o primeiro animal ele falou em inglês, automaticamente ele vai falar a lista de animais inteira em inglês. E se o primeiro animal ele falou em português, ele vai falar a lista inteira em português. Então eu acho bem interessante que ele sabe diferenciar. O Gabriel, ele na escola tem só 2 meses, né? Uhum. Então, é interessante observar, assim, que esses comandos, igual de sentar, de comer, ele sabe muito inglês e eu descobri porque ele mesmo falou. Teve uma hora que eu falei, senta, ele, sit down, sabe? Só que ele falou de um jeito bravo, porque eu acho que alguém falou pra ele meio bravo, assim. Então eu percebo que ele aprendeu algumas coisas, ou que algumas palavras se firmaram mais por causa da escola. Tá. Obviamente. Mas antes mesmo, assim, da gente se mudar pra cá, eu já falava com ele em inglês um pouco em casa. Entendi. Entendeu? Ele não tinha nem 5 meses, eu já falava com ele em inglês. Porque quando eu já pensei em engravidar, eu já pensava em criar uma criança bilíngue. Né? Porque eu lembro que meus pais me colocaram pra estudar inglês, eu era maior, assim, eu acho que eu já tinha, sei lá, meus 10 anos de idade. E foi muito mais fácil, mas imagina se na primeira infância a gente já ensina as duas línguas, é natural, né? Então eu já tinha isso em mente que eu queria. Mas algumas pessoas falam que é difícil ou que não tá certo você tentar afirmar 2 línguas, que isso pode atrapalhar o desenvolvimento de fala da criança, isso pode atrasar algumas coisas. E já outros falam que não, que assim, pode acontecer essa confusão, né, igual os meninos têm, de misturar as 2 línguas na mesma palavra, na mesma sentença, mas assim, isso ajuda na inteligência deles, né? A criança, igual você falou, parece que tem um botãozinho ali que o Lucas já sabe inglês agora. Então, é natural pra eles. Acho que eu sou mais dessa linha, assim, que ajuda na inteligência, no desenvolvimento, né? E não só em questão de fala, mas a inteligência pra tudo, pra raciocínio, assim. Então, eu uso inglês com o Gabriel, eu falo inglês com ele na hora das brincadeiras e tudo. E falo português também, obviamente. E eu acho que ele fala mais português do que inglês. Entendi. O Lucas, ele claramente fala mais português do que inglês. Ele mantém um diálogo, ele mantém em português, mas ele já forma frases nas 2 línguas separadamente e junto também. Forma uma frase com as 2 línguas. Que nem eles falam, né? Água, please. Please. Ele vai falar how many, sei lá, batatas, sabe? Umas coisas assim. Eu tento falar só o português com ele porque eu acho que ele tá muito exposto ao inglês, assim. O Gabriel, ele fica um período menor na escola, o Lucas, ele já tá ficando um período bem grande na escola. Ele tá exposto à TV em inglês, que no carro ele tá muito exposto à rádio, que é só em inglês. Então eu tento manter o português, eu tenho bastante medo que ele
sei lá, perca ou tenha mais dificuldade no futuro, assim. O inglês tá aqui, ele vai, de qualquer forma, ele vai aprender, não tem jeito, ele vai ser alfabetizado em inglês. Sim. Eu que vou ter que correr atrás com isso pra ele poder aprender a escrever um pouco em português, acaba vindo tudo de casa mesmo, né? Então a minha linha é essa, assim. Mas às vezes eu fico com dó também, porque talvez se eu desse mais comandos, desse mais bola pro inglês com ele, porque às vezes ele fala alguma coisa em inglês comigo e eu respondo pra ele em português. Eu não respondo em inglês. Ah, tá certo. Eu acho que se eu fizesse mais isso, sei lá, respondesse em inglês, desse mais comandos, talvez ele tivesse mais facilidade na escola. Às vezes eu acho que ele fica meio perdido, assim, não sabe muito bem o que fazer. Será? Tem alguns comandos que tá bem claro pra ele, que escuta todo dia, mas eu acho que quando o comando é diferente, ele fica meio assim. Mas eu tenho uma prima que ela é formada em letras, tradução, e ela me disse que, na verdade, certo seria você falar com ele nas duas línguas, por exemplo. Você vai mostrar pra ele algum objeto, vai nomear aquele objeto. Você não pode simplesmente falar pra ele assim, água, você tem que falar tipo, água, water, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu tento fazer, mas não sempre, porque a gente, né, no dia a dia, que ele fala algumas coisas erradas. Por exemplo, macaco, ele fala caco. Eu falo, é o macaco, o monkey, entendeu? E aí, porque ele já sabe o monkey. E eu acho que é assim que eles vão aprendendo mesmo tudo, né? Poucas eu ficava nesse jogo do inglês e ele falava pra mim cow, aí eu falava vaca, aí tipo horse, cavalo, sabe? Então eu acho que foi assim que ele foi aprendendo. Nossa, os dois, assim. Eu acho legal agora que ele começou a fazer essa diferença de grande e pequeno, sabe? Essas coisas. Então, mamãe, girafa. Aí, tipo, eu faço a girafa, tipo, faço um pescoço bem grande. Aí ele vai e faz o cavalo. Aí ele fica big pescoço, little pescoço. Mesmo? Sabe? É muito engraçado. É interessante, assim, como que ele absorve a informação muito rápido e ele só não é mais bilíngue, porque na escola eles ensinam espanhol. Então agora tá tão engraçado, porque ele chega em casa e ele vai brincar tal, aí ele fala tchau, não, ele fala tal, que é o tchau dele, bye, adiós. Então assim, ele sabe o que é a mesma coisa e ele fala, às vezes ele não fala os três, às vezes ele fala só o adiós, que tá muito engraçado. Mas assim, a escola mesmo deles, né, gente do céu, o Gabriel não tem nem 2 anos ainda. O Gabriel e o Lucas entram na escola, eles já têm 2 línguas, né? E aí eles estão ali adquirindo a terceira, que é o espanhol, que pra eles é a segunda. É bom assim ver que a gente tá tentando um equilíbrio entre o português e o inglês. A gente não quer perder porque é a nossa língua, a nossa família inteira fala português, então não faz sentido. E o quão é importante pra todo mundo ser bilíngue, né? Assim, no futuro a gente não sabe, né? Ele já tem aqui dentro de casa. E se precisa voltar pro Brasil, e se ele precisa enfrentar uma escola com a educação na língua portuguesa, sabe? Um meio da gente tentar facilitar também a vida deles, né? Nessa então, questão. Tem essa questão, né, linguística e tem a questão cognitiva, né? Então, além de tudo, o menino já tem um desenvolvimento da inteligência ali muito maior. No mínimo é divertido, gente, porque sai cada palavra. O Gabriel tá assim, ó, cu. E eu falei, gente, mas eu não falo isso em casa, que é esse menino? Mas era school, só que ele não falou, ele falou cu. E era school. Então, assim, é no mínimo divertido ter criança bilíngue. E a gente aprende um monte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais curiosidades sobre criar filhos aqui, né, com uma língua a mais, é só nos perguntarem. E deixe seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e nos sigam nas redes sociais também, é pras bandas de cá. Até o próximo vídeo. Tchau! Essa parte é joia, mas não corta esse joia, que eu acho tão velho falar em joia. É cool.